Quero convidar você aí a abrir a sua Bíblia, enquanto as nossas crianças estão se organizando ali. Peço que você abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 10. Nós estamos na nossa sequência de mensagens no livro de Apocalipse. Nós acho que estamos na 17ª mensagem. A gente deve ter mais pelo menos mais um mês e meio ainda. Chegamos aí na metade do livro, né? Capítulo 10, capítulo 11. O livro tem 22 capítulos, chegamos na metade. Temos ainda algum tempo aí, embora agora o texto comece a andar mais rápido, porque os eventos vão acontecendo mais rápido e boa parte daquilo que a gente precisava definir como bases de interpretação já foi definido ao longo das últimas mensagens. Quero convidar você aí a ler comigo. Nós vamos ler o capítulo 11, lembrando aos irmãos que estão acompanhando a série de mensagem, que, como eu expliquei domingo passado, o capítulo 11 ele é parte do 10. O 10 e o 11 é uma sequência única, é o intervalo, né, o interlúdio entre a 6ª e a 7ª trombeta. Lembrando que as trombetas, os selos e as taças são juízos da parte de Deus. Nós já explicamos a relação delas, nós entendemos que taças, trombetas e selos são recapitulações dos mesmos juízos, eles vão aprofundando uma espécie de espiral, então elas estão acontecendo tanto em paralelo como progressivamente. Então, alguns eventos estão acontecendo em paralelo com outros, mas eles vão avançando, eles vão dando uma sensação de progressão, como se fosse uma espiral se afunilando até que você converge tudo para a volta de Jesus, porque tanto a 7ª trombeta como o 6º selo, o 7º selo, a 7ª trombeta e a 7ª taça representam o estabelecimento final do reino de Deus, a volta de Cristo, o juízo final e todos os eventos que nós veremos ainda ao longo do livro. Então, esse texto do capítulo 11, ele é a continuação do capítulo 10, você deve lê-lo em conjunto. Nós separamos por uma questão de aplicação para ficar mais fácil para nós. Então, vamos ler capítulo 11. O texto diz o seguinte: Deram-me um caniço semelhante a uma haste e me disseram: levanta-te, mede o santuário de Deus, o altar e os que nele adoram. Mas deixa o pátio que está fora do santuário, não o meças, porque foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Concederei às minhas testemunhas que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém quiser lhe causar dano, de sua boca sairá fogo, que devorará os seus inimigos, pois se alguém quiser lhes causar dano, certamente será morto. Eles têm poder de fechar o céu para não chover durante os dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, também para ferir a terra com todo tipo de praga, quantas vezes quiserem. Quando concluírem o seu testemunho, a besta que surgirá do abismo as atacará, vencerá e matará. Seus corpos ficarão estendidos na praça da grande cidade, espiritualmente chamada de Sodoma e Egito, onde também o meu Senhor foi crucificado. Pessoas de vários povos, línguas, tribos e nações verão seus corpos durante 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão sobre eles e comemorarão e enviarão presentes uns aos outros, pois aqueles 2 profetas atormentavam os habitantes da terra. Depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo de Deus entrou neles e eles ficaram em pé, e os que viram foram tomados de grande temor. Então ouviram uma forte voz do céu que lhes dizia: subi vós para cá. E eles subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Naquela hora houve um grande terremoto, e a 10ª parte da cidade caiu, e foram mortos 7.000 homens no terremoto. Os demais ficaram atemorizados e deram glórias a Deus, ao Deus do céu. O segundo ai passou, e o terceiro está por vir. O 7º anjo tocou sua trombeta, e surgiram no céu fortes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumistes teu grande poder e começastes a reinar. As nações se enfureceram,
se enfurecerão, as nações se enfureceram, então veio a tua ira, o tempo de serem julgados os mortos, de dares recompensa a teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, aos pequenos e grandes, e de destruíres os que destroem a terra. Então se abriu o santuário de Deus que está no céu, e nele foi vista a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte granizo. Vamos orar? Senhor, tem misericórdia de nós, fala conosco nessa noite, auxilia-nos nessa tarefa de entender esse texto e aplicarmos ele às nossas vidas. Entendemos que toda a tua palavra é conselho para nós, por isso o livro de Apocalipse, embora seja complexo, deve ser entendido para aplicação e edificação das nossas vidas. Auxilia-nos, é o que te pedimos, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, pois queremos te ouvir nessa noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, nós estamos nessa caminhada, nós chegamos às trombetas, nós vimos a abertura, o toque, né, das 6 trombetas, e vimos que, igualmente como aconteceu lá nos selos, entre o 6º selo e o 7º selo, entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta, há um intervalo na leitura, na explicação que João está tendo, na visão que João está tendo. Todos os 2 intervalos estão focados na igreja, estão focados no povo de Deus. Lá no intervalo dos selos, está focado naquilo que está acontecendo com a igreja no plano celestial. Nós vimos a proteção de Deus à igreja, o selo de Deus dado à igreja, né, lá durante os selos. Vimos que no intervalo, os santos do Senhor são selados, para que durante a tribulação que se derramará sobre a terra, ou que já está sendo derramada sobre a terra, e aí vai depender da linha que você escolhe para interpretar Apocalipse, a gente vai ver mais um pouquinho sobre isso hoje, mas dependendo da escola, ou esses juízos já estão acontecendo, ou esses juízos acontecerão, mas o fato é que enquanto esses juízos estiverem acontecendo, a igreja é protegida dos juízos. É isso que nos é ensinado lá nos selos, no intervalo entre o 6º e o 7º selo. Aqui no intervalo entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta, o foco é novamente a igreja, mas agora é para mostrar o que a igreja deve fazer enquanto os juízos estão acontecendo. Enquanto nos selos mostra o que Deus está fazendo com a igreja, protegendo a sua igreja, aqui mostra o que a igreja deve fazer enquanto os juízos de Deus estão sendo derramados, enquanto o juízo de Deus está sendo derramado sobre aqueles que o merecem. Então nós vamos perceber que você tem pelo menos aqui duas funções bem marcadas no capítulo 10 e no capítulo 11. No capítulo 10 nós vimos o comissionamento de João para internalizar a palavra, comer o livrinho, né? Internalizar a palavra e então anunciar, profetizar a palavra. Ele recebe essa ordem do anjo, né? O anjo que desce lá, que está com um pé na terra e outro pé no mar, diz para João comer o livrinho, diz que o livrinho que nós entendemos que é uma representação daquele livro maior que está na mão daquele que está sentado no trono, aquele que o cordeiro entra lá no capítulo 6 e pega da mão daquele que está sentado no trono. Então, João é ordenado comer esse livrinho, disse para ele que ele seria azedo no seu estômago, mas doce na boca, e nós entendemos que isso é uma referência a essa relação agridoce do Evangelho, porque se por um lado o Evangelho nos traz a satisfação da segurança da vida eterna, com o Evangelho também virá tribulações, porque aos santos do Senhor está reservado perseguição, está reservado oposição, está reservado uma série de levantes daqueles que não querem se dobrar diante de Deus, diante da graça de Deus. Nós vimos que mesmo enquanto os juízos estão sendo derramados e o povo de Deus está sendo protegido do juízo, ele não está sendo protegido das consequências desse juízo, porque o povo de Deus está sendo perseguido, está sendo morto, está sendo martirizado. Essa é uma tônica do livro. Nós sabemos que esse livro é escrito durante o domínio do rei Domiciano, do imperador Domiciano, e durante esse período há uma forte oposição contra a igreja, há uma forte perseguição. Vimos muito isso lá nas 7 cartas iniciais.
as igrejas tendo que lidar com a perseguição, tendo que lidar com a realidade de serem mortos muitas vezes. Alguns já haviam sido até martirizados, né? Nós vimos que em uma determinada igreja uma pessoa já havia sido martirizada. Eu citei também uma história que acontece depois do escrito de Apocalipse, depois do livro ter sido escrito, a história de Policarpo, né? Nós vimos o martírio de Policarpo, vimos que também ele faz parte da história da igreja. Então tudo isso nos mostra que a igreja no primeiro século enfrentou forte oposição. E essa igreja precisa ouvir uma palavra de Deus no seguinte sentido: a oposição se levantará contra vocês, vocês serão perseguidos, vocês sofrerão, vocês serão martirizados, mas vocês estão protegidos do juízo final de Deus, do juízo definitivo, daquele juízo que destrói a alma, daquele juízo que tem capacidade para condenar eternamente. Então essa igreja, ouvindo essa palavra, ela tem um fôlego de esperança para suportar tudo isso. Isso também serve para nós, porque embora nós não vivamos em um país de perseguição política, de perseguição religiosa, nós não estamos livres da perseguição em menor escala, mas é possível que um dia essa perseguição em maior escala, que já existe no mundo hoje, na verdade ela nunca deixou de existir, nós temos inúmeras nações que ainda enfrentam forte oposição. Hoje mesmo, nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui com plena liberdade, de portas abertas, transmitindo pela internet, uma série de comodidades que facilitam a nossa relação com a igreja, irmãos nossos estão se reunindo em catacumbas, estão se reunindo em cavernas, estão se reunindo em subsolos, estão se reunindo em galerias de esgoto, para que as autoridades não descubram que eles estão adorando a Deus em seus países, porque isso é crime em muitos países, especialmente ali na famosa janela 1040 ali, que já foi alvo de maior preocupação nossa em outros tempos. Hoje em dia a gente deixou um pouquinho de lado esse fervor missionário em relação aos povos orientais, mas de uma maneira geral nós ainda está nesse momento pessoas sendo perseguidas pela sua fé, e isso vai continuar. O que o texto de Apocalipse nos diz é que aparentemente em um determinado momento essa perseguição se tornará global. Em todos os lugares haverá essa perseguição. Então nós, no Brasil, um dia ainda experimentaremos essa forte perseguição. Por isso Apocalipse nos ensina o que a igreja deve fazer enquanto essa perseguição, enquanto essa oposição, enquanto o juízo de Deus estiver sendo derramado sobre aqueles que se opõem a Deus. Nós estamos vendo aqui uma sequência. Nós começamos uma mensagem no capítulo 8 e 9 falando de esperança em meio ao caos. Semana passada nós falamos de fé em meio ao caos, e agora nós queremos falar de amor em meio ao caos. Você fechando essa sequência de virtudes cristãs, fé, esperança e amor, e nós sabemos que dessas três, como o apóstolo Paulo nos diz, a única que permanecerá é o amor, porque o amor é aquilo que nós levaremos para a eternidade. E eu quero hoje fazer uma associação, eu quero afirmar para você, e nós vamos desenvolver isso ao longo da mensagem, que testemunhar é um ato de amor. Testemunhar é um ato de amor, porque na eternidade nós continuaremos testemunhando daquilo que Deus fez para salvar o seu povo. Eternamente nós contaremos essa história. Ainda que todos saibam dessa história, nós eternamente passaremos contando essa história, aquilo que Deus fez para salvar e para redimir o seu povo. Então, testemunhar é um ato de amor para os perdidos, porque eles ouvirão a mensagem de salvação, e também um ato de amor da nossa parte para com Deus, sempre rememorando aquilo que Deus fez para nos salvar. Nós vamos então dividir o texto em 3 etapas aqui, para facilitar o nosso estudo. Eu vou dividir em 3 blocos. O primeiro bloco é a medição do templo, que vai do verso 1 ao verso 2. Depois nós vamos ver o ministério, morte e ressurreição das 2 testemunhas, do verso 3 até o verso 14. E por fim, a 7ª trombeta, que vai do 15 até o final do capítulo. Aqui nós temos um daqueles pontos do texto bíblico onde aparecem datas e números e aquelas coisas todas que a gente tem uma curiosidade tremenda no livro de Apocalipse, né? Então, o texto começa dizendo que João recebe um caniço, recebe uma vara de medir, semelhante a essa. Você já foi numa loja de comprar tecido, você já viu que as pessoas têm uma vara lá, que tem uma medição, que tem um metro lá, né? Que ele recebe algo parecido, é uma vara padronizada, que tem um tamanho de medição, que serve para você fazer a medida de algum lugar. É óbvio que você não tem sistema métrico nesse momento, o sistema métrico ele vai ser organizado depois, mas já há um sistema de medida.
no mundo, né? Existem os côvados, existem todos aqueles sistemas de medidas que você já leu no texto bíblico, e é dado ao apóstolo a ordem: mede o templo. Diz que é para dar a ele a ordem de medir o templo, medir a área da adoração e aqueles que nele adoram. E é dito ao profeta, a João, que não meça a parte externa do templo, porque essa parte externa do templo foi dada aos gentios e eles pisarão lá durante 42 meses, ou depois vai dizer 1.260 dias. Todas essas três medidas, 3 meses, ou melhor, 42 meses, 1.260 dias e 3 anos e meio, elas são a mesma coisa. Se você fazer a conta, você vai perceber que 1.260 são 42 meses. Se você dividir por meses, vai dar 42. Se você pegar 42 meses e dividir por anos, vai dar 3 anos e meio. Então, todos eles são sinônimos. 1.260, 42 meses e 3 anos e meio são sinônimos de um tempo que nós já explicamos na semana passada, que não é literal, isso é um símbolo. 3 anos e meio, 3,5 é metade de 7. Metade de 7 significa que a completude, o tempo completo, o tempo total, que é o 7, ele está partido na metade, ou seja, ele está reduzido. O que esses números querem dizer para nós é que o tempo total foi reduzido porque Deus assim determinou. E nós vamos ver o encaixe desses tempos aqui ao longo da mensagem. Muitas correntes de leitura fazem uma interpretação sobre esse ato da medição do templo. O que significa esse ato da medição do templo? Se você pegar uma corrente de leitura de Apocalipse, que nós chamamos de leitura preterista, que entende que tudo que está relatado em Apocalipse já aconteceu, por isso ela é preterista, ela é no pretérito. Então, tudo que você lê em Apocalipse, alguns intérpretes entendem que já aconteceu. E a maioria dessas coisas aconteceram, segundo eles, durante o ano 70, que é quando os romanos derrubam Jerusalém, destroem Jerusalém. Nós não entendemos que seja dessa forma, mas a interpretação preterista entende que a destruição de Jerusalém, essa parte que é dita aqui, que é a parte interna que está sendo medida, essa parte interna, ela então é o povo de Israel que é protegido. Porque no texto bíblico, tanto aqui em Apocalipse, como em Ezequiel e em Jeremias, Ezequiel e Jeremias também recebem essa mesma ordem: medir o templo, ou medir o povo. Essa ideia de medir dentro do texto bíblico tem a ver com proteção, tem a ver com separação. Quando Deus ordena que você meça alguma coisa, Ele está dizendo: conheça isso, tá? Identifique os elementos para que eu possa separar ele dos outros elementos e possa então proteger. Então a ideia de medir o templo aqui tem a ver com proteção do templo. A dificuldade é entender o que significam as partes do templo. Quem é que está sendo protegido aqui? Quem lê o Apocalipse de maneira preterista entende que o núcleo do templo que está sendo medido e protegido é o povo de Israel, que mesmo depois de Jerusalém ter sido destruída pelos romanos, Israel ainda assim se manteve vivo como nação. E é interessante, ainda que a gente não adote essa interpretação, entenda que ela está equivocada nesse ponto aqui, mas é interessante perceber como Israel, como povo, como nação, como cultura, é uma das poucas culturas do mundo, talvez a única que, de fato, mesmo sem terra física, manteve-se com uma identidade nacional, com uma identidade de povo. Então, ao longo dos anos, porque Israel é destruído, Jerusalém é destruída no ano 70 depois de Cristo, e Jerusalém continua lá como cidade, mas ela é dominada por povos estrangeiros, os judeus mesmo são espalhados pelo mundo, eles mantêm a sua característica de nação, mas eles só voltam a ter a identidade física de terra, de limites, né, geográficos, só depois da Segunda Guerra Mundial, quando tem lá o tratado do fim da Segunda Guerra Mundial, em que a ONU, a Organização das Nações Unidas, define lá um trecho lá e então aloca os israelitas lá após a Segunda Guerra Mundial. E só depois então só nesse momento é que eles voltam a ter uma identidade geográfica, para dizer, essa aqui é a nossa terra. Até então eles estavam espalhados pelo mundo, mas a cultura, a nação, as tradições, a língua permanece viva por conta disso. Então, muitos entendem que essas características que eu estou dando, essas informações que eu estou dando para os irmãos, são prova de que o que está acontecendo aqui nesse momento é Deus dizendo: eu vou proteger a nação de Israel. Porque em um determinado momento,
eu vou reconstruir o templo e reconstruirei a nação de Israel e voltarei a ter uma relação especial com Israel. Quem entende dessa forma, entende que tem a ver com uma interpretação preterista. Quem entende por uma interpretação futurista, está entendendo então que um dia Deus reconstruirá o templo e haverá novamente toda aquela estrutura de sacerdotes, aquela estrutura do povo, de oferecimento de sacrifício, aquelas coisas todas, o que nós entendemos também que não faz tanto sentido. E uma visão idealista vai dizer que essa medição do templo retrata a oposição da igreja com o mundo. Essa é a visão que nós adotamos ao longo dessa interpretação, dessa série de mensagens, porque o foco aqui, em nenhum momento no livro de Apocalipse, você já pode ter percebido isso, o foco não é o povo de Israel, o foco é a igreja. Até porque o livro está sendo escrito para 7 igrejas na região da Ásia Menor. Então não faz sentido você estar falando de coisas que aconteceram com Israel, quando quem está recebendo essa informação é uma igreja formada tanto por judeus, mas por gentios também. Então nós entendemos que quando Deus está dizendo para João, meça o templo, meça aqueles que o adoram, aqueles que adoram no templo e a área de adoração do templo, mas não meça a parte de fora, o que Deus está dizendo é, eu vou proteger a minha igreja, mas eu não vou impedir que a igreja passe por dificuldades. Porque o texto diz que a parte de fora será entregue aos gentios, e eles pisarão nela por 1260 dias. E aqui voltam a entrar as datas. A ideia aqui do 1260 é dizer, haverá um tempo de tribulação. A igreja passará por um tempo de tribulação. Agora esse tempo é fechado, é determinado. Eu sei quando começa e eu sei quando termina. E esse tempo não é um tempo eterno, porque se fosse eterno seria o dobro disso, para então nós termos 7 anos completos. A ideia dos 7 no texto bíblico é sempre com a ideia de completude. Então o que há aqui no momento, João está recebendo uma ordem de Deus para medir o templo e dizer, eu vou proteger a minha igreja, eu vou proteger esse centro de adoração, a minha igreja permanecerá adorando, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à perseguição, mas eu não vou impedir que a minha igreja passe pela tribulação. Embora pareça ser estranho para nós, pareça ser um pouco difícil entendermos Deus agir dessa forma conosco, o fato é que Deus não nos poupa da tribulação em momento algum. Nós sabemos ao longo de todo o texto que, ao longo de toda a preparação dos discípulos, Deus constantemente, Cristo constantemente falou com eles, olha, preparem-se, porque vai vir perseguição. Constantemente isso é uma tônica, e essa tônica é repassada à igreja. Quando nós estudamos, por exemplo, hoje de manhã estávamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, e nós estávamos vendo o apóstolo Paulo defendendo a igreja contra falsos apóstolos que estavam entrando na igreja, falsos pastores que estavam trazendo um falso ensino, e no fim o apóstolo Paulo diz que aqueles homens eram enviados de Satanás, eram servos de Satanás, que estavam... Obviamente, Satanás é o opositor da igreja. O que os seus servos estão tentando fazer na igreja? Estão tentando destruir a igreja. Então, a igreja está sempre enfrentando oposição. A igreja nunca está sendo recebida de braços abertos pelo mundo, porque a igreja prega uma mensagem, ela anuncia uma mensagem que exige das pessoas o reconhecimento da sua condição de pecador. Então a igreja tem que estar preparada para a perseguição, porque é da nossa natureza enfrentar a perseguição. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo enfrentou forte perseguição. O tempo todo de seu ministério é um tempo de perseguição. Ainda que os fariseus tenham tentado matá-lo por diversas vezes, só não o fizeram porque não era o tempo certo. Tanto é que, se você ler uma das passagens lá de Jesus enfrentando seus opositores, os seus opositores partem decididos para matá-lo, e ele simplesmente passa no meio dos seus opositores e ninguém o vê. Como se ele tivesse quase que feito ali um truque de mágica, enganado os homens, cegado os seus olhos. O texto diz que Jesus, então, passa no meio da multidão e foge, e sai do meio. Por quê? Porque não era o momento. Mas Cristo sabia que chegaria o momento em que ele enfrentaria a morte. E quando ele, então, chega o momento... seus discípulos se levantam para defendê-lo, ele diz, não é, o momento é esse, agora é o momento de ir para a cruz.
Então, se o nosso Senhor enfrentou oposição constantemente, Ele deixou claro, a mensagem que eu estou deixando com vocês, vocês sabem que essa mesma mensagem também enfrentará oposição, vocês têm que estar preparados para isso. E o livro de Apocalipse nos chama a atenção para essa necessidade de estarmos preparados, porque haverá momentos de tribulação, e haverá momentos de forte tribulação. Tribulação é uma tônica na vida da igreja, na vida do cristão. Nós estamos sempre passando por dificuldades, sempre passando por algum tipo de provação, porque é no meio da provação que Deus nos prova, que Deus sabe se de fato a nossa fé é genuína ou se a nossa fé é falha, a nossa fé é baseada em outros tipos de princípios. Então a provação é necessária, não é à toa que Tiago vai nos dizer que, olha, fiquem felizes quando vocês forem provados, porque a fé produz esperança, esperança produz amor, produz fé. Então essas coisas fazem parte da realidade do cristão, por isso é necessário que nós estejamos preparados, e o texto deixa claro. Então nós entendemos que quando João é ordenado a medir a parte interna do templo, e não a parte externa do templo, o foco é na igreja e na adoração, porque os 3 elementos que ele é mandado medir são os elementos que estão envolvidos com a adoração. Tá? Ele manda medir o templo, o local da adoração e aqueles que nele o adoram. Então há uma ênfase em adoração. Então o que nós devemos entender dessa passagem é, Deus está dizendo, enquanto os meus juízos estiverem sendo derramados no mundo, e o mundo estiver enfrentando os meus juízos, e vocês estiverem enfrentando a oposição do mundo contra mim, por causa dos meus juízos, eu protegerei a minha igreja continuará adorando, mas a minha igreja não estará livre da perseguição. Uma parte da igreja sofrerá, uma parte da igreja, inclusive, morrerá. Uma parte da igreja, inclusive, será martirizada. O texto diz que o pátio externo vai ser pisado pelos gentios. A ideia de pisado tem a ver com perseguição e com morte. Então, João é ordenado a medir o templo, e essa identificação da medição do templo tem a ver com proteção da igreja, porque a igreja permanecerá, mesmo durante a tribulação, durante o momento mais agudo da tribulação, a igreja permanecerá adorando a Deus, permanecerá adorando, mas não será poupada das perseguições, não será poupada da oposição. Depois nós chegamos aqui do verso 3 em diante, nós vamos ver agora, entram 2 novas personagens, nós vamos ver agora que entram as 2 testemunhas. Nós vamos ver o ministério, a morte e a ressurreição das 2 testemunhas. Do verso 3 ao verso 14, tem uma narrativa do que essas testemunhas farão. Ele começa dizendo assim, darei as minhas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Então, entram dois novos personagens, essas 2 testemunhas. Muita gente acha que essas 2 testemunhas são 2 pessoas reais mesmo, que surgirão em algum momento da história. Talvez 2 líderes, 2 profetas, 2 pastores, talvez 2 símbolos seriam uma reaparição de Elias e uma reaparição de Moisés. Há quem faça esse tipo de interpretação, mas o fato aqui é que nós entendemos que em Apocalipse quase tudo é simbólico, pouca coisa é literal. Nós já entendemos na semana passada que quando João recebe a ordem para ele comer o livro e internalizar e profetizar, nós chegamos à conclusão de que aquilo não é uma ordem apenas para João, é uma ordem para a igreja. Até porque ele vai receber aquela informação e passar para a igreja. Então João é um símbolo da igreja no capítulo anterior. No capítulo atual, o símbolo da igreja são essas 2 testemunhas. As 2 testemunhas, elas simbolizam a igreja. Então, o que o texto está nos dizendo aqui é que Deus dará um tempo para a igreja profetizar, para a igreja testemunhar daquilo que Deus fez e daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus fará. Então, Deus dará um prazo para que a sua igreja anuncie as verdades do seu evangelho, faça a sua tarefa de testemunhar, e esse prazo, o texto nos diz que é 1260 dias. 1260 dias, 42 meses, ou 3,5 dias, ou 3,5 anos, são sinônimos em Apocalipse. Todos eles estão nos dizendo que há um tempo encurtado, há um tempo que é diminuído para que haja algum tipo de ação, algum tipo de evento. Então, todas elas são sinônimos umas das outras, que expressam que um tempo maior foi reduzido ou abreviado.
Nós já vimos que prazos e datas em Apocalipse, na maioria das vezes, devem ser entendidos como simbólicos e não literalmente. Isso nos leva também a lembrar do que Jesus falou aos seus discípulos, lá em Mateus 24, verso 22, a parte B. Ele diz o seguinte: olha, por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Então, já lá no sermão profético de Jesus já está dizendo, olha, no fim dos tempos, quando as coisas começarem a ficar difíceis, quando a tribulação começar a ser mais forte, Deus abreviará o tempo. Esse tempo será encurtado para que a igreja não precise passar por todo o período de tribulação. Então, esse tempo será encurtado. Nós veremos que há quem interprete que esse encurtamento do tempo é um encurtamento só para a igreja, que a igreja vai ser poupada do restante da tribulação. Tá? Nós vamos discutir isso mais para frente, embora já adianto aos irmãos que não é a forma como eu interpreto o Apocalipse. Quando eu interpreto o texto, eu entendo que esse abreviamento do juízo de Deus é para a ação da igreja, mas também é para toda a tribulação, porque ninguém poderá suportar essa tribulação se ela for derramada em toda a sua intensidade. Então Deus encurta esse tempo, ele diz, olha, vou dar um tempo para a igreja profetizar, e o tempo de profetizar é o tempo de arrependimento. Porque quando a igreja parar de testemunhar, quando a igreja parar de profetizar, quando Deus disser, acabou o tempo da profecia, acabou o tempo do testemunho, não haverá mais possibilidade de arrependimento. Por quê? Porque o arrependimento vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem por onde? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O meio que Deus escolheu para converter corações é o anúncio da palavra. Quando Deus disser que o anúncio da palavra se encerrou, que o testemunho se encerrou também o tempo do arrependimento, se encerrou também a possibilidade de arrependimento. Então, o que essas duas testemunhas estão nos mostrando aqui é que a igreja terá um tempo em que ela gozará de força, de poder e de uma proteção divina para fazer a sua tarefa. E qual é a sua tarefa? Testemunhar, anunciar o evangelho, profetizar enquanto o tempo lhe é dado. Enquanto nós tivermos esse tempo à nossa disposição, a igreja deve continuar profetizando, anunciando e testemunhando. Durante esse tempo, essa igreja terá poder. Lembra que nós já vimos ao longo do livro de Atos, quando estudamos o livro de Atos, que sinais e maravilhas foram realizados pela igreja para dar demonstração de que, de fato, a mensagem que estava sendo pregada era uma mensagem genuína. Nós entendemos que os sinais e maravilhas, eles se fazem presentes toda vez que é necessário que corações mais incrédulos e que não tenham acesso à palavra de Deus possam ser tocados. Então, ainda hoje, em alguns lugares do mundo, a igreja realiza sinais e maravilhas. Mas em outros lugares, onde há uma abundância da palavra, uma abundância do acesso à palavra, os sinais e maravilhas se tornam menos necessários, porque nós temos a possibilidade de profetizar e a possibilidade de falar, e de anunciar e testemunhar às pessoas. Mas o fato é que o que o texto está dizendo é que a igreja terá poder para anunciar a mensagem enquanto esse tempo foi dado por Deus. Então a igreja terá um tempo para anunciar, para testemunhar, e esse tempo não é todo o tempo do mundo, é um tempo abreviado, é um tempo reduzido, que nós teremos para anunciar as mensagens e a verdade de Deus, e o povo então terá a oportunidade de arrependimento ao longo disso. O texto também diz que depois que esse tempo se encerrar, surgirá a besta que sobe do abismo, né? O texto vai dizer que vai surgir uma besta que sobe do abismo. Nós já vimos o que é o abismo há umas 2 semanas atrás. Vimos que o abismo é essa prisão para demônios que já existe desde a queda dos anjos, em que é muito provável que já tenham anjos, demônios lá presos, e que em um determinado momento Deus permitirá que esse abismo seja aberto, e os demônios que estão presos lá levantem desse abismo e façam aquilo que Deus ordenou eles a fazerem. É interessante, é estranho, mas é o que o texto nos diz. Nós vimos isso ao longo do toque das trombetas, especialmente da quinta da quinta e da sexta trombeta. Nós vimos nessas 2 trombetas que Deus mandará levantar demônios desse abismo e dirá a esses demônios que eles podem fazer o que eles quiserem, atormentar os homens,
Contudo, eles não poderão atormentar aqueles que têm o selo do Senhor, aqueles que têm a marca do Senhor, eles não serão atormentados. Mas parte do juízo de Deus é permitir que a humanidade experimente toda a maldade dos demônios que saem desse abismo. Então, nós sabemos que vai chegar um momento, esse abismo será aberto, esse local, e de lá surgirá uma besta. Essa besta, então, derrotará a igreja. E é interessante, para quem está ouvindo uma leitura inicial, você pensa que, ok, o negócio está ficando difícil, mas Deus está dizendo, está protegendo, eu vou selar, vou proteger, eu vou medir, vou separar, vou deixar os demônios atacarem, mas só quem não tiver o selo. Mas em um determinado momento Deus diz, olha, a igreja, que é representada pelas duas testemunhas, ela vai ser morta por essa besta. Aparentemente, o que o texto está nos dizendo é que vai haver um momento em que a igreja cessará. A igreja deixará de existir. Aparentemente, essa igreja vai estar morta. E o que é mais interessante é que o texto diz que o mundo vai celebrar. As pessoas, inclusive, mandarão presentes umas para as outras. Elas mandarão presentes. Olha só, a igreja Batistolaria morreu. Olha que bom. Entendeu? Vamos celebrar. Vem aqui em casa, vamos fazer um churrasco. Vamos celebrar a destruição da igreja. O que isso nos mostra é que, de fato, a igreja ela não é parte do mundo. Na verdade, a mensagem da igreja, ela traz para o mundo confronto e incômodo. E o texto nos diz que as duas testemunhas, elas incomodavam o mundo, a ponto de o mundo celebrar a sua morte. Acontece que o texto diz mais uma vez que 3 dias e meio depois, essa igreja ressuscitará. E aqui novamente, aqui novamente, nós percebemos que esse 3,5 também tem a ver com um curto espaço de tempo. Nós não sabemos se será literal, talvez uma referência à ressurreição de Nosso Senhor, embora a ressurreição de Nosso Senhor seja 3 dias, né? Aqui o texto está nos dando uma ideia de que a igreja aparentemente vai estar morta, o mundo vai olhar, vai celebrar a igreja que aparentemente morreu, mas essa igreja ressurgirá. E ela ressurgirá para ir para o céu, para se encontrar com o seu Senhor. O texto diz então que a igreja ouvirá uma voz do céu e diz, vem para cá, né? Vem para comigo, vem ter comigo, e essa igreja subirá e se encontrará com o seu Senhor nas nuvens, e as pessoas verão isso, os seus inimigos, aqueles que atormentaram e pisaram a igreja, inclusive impediram o sepultamento das duas testemunhas. E a ideia aqui é mais ou menos como se, vamos tentar fazer aqui uma conjectura, é mais ou menos como se essa igreja fosse destruída, mas os escombros dela permanecessem aqui para que todo mundo soubesse que um dia ali teve uma igreja e que aquela igreja foi derrotada. Então o texto diz que o mundo não permitirá que a igreja seja sepultada, que essas duas testemunhas sejam sepultadas, e os seus cadáveres ficarão em praça pública para servir de chacota, de achincalhamento, para que as pessoas passem e riam do cadáver delas. Então é mais ou menos isso que espera a igreja aparentemente derrotada. Nós não sabemos quanto tempo é esse período, a gente sabe que é um período curto, porque o texto não diz que é 3,5 dias, é um período encurtado. Então essa igreja ressurgirá, será então arrebatada e se encontrará com seu Senhor. Por quê? Porque nesse momento o texto pula, e aí nós vamos para a última etapa dele, do verso 15 ao verso 19, a 7ª trombeta toca, e a 7ª trombeta é o juízo final, é Cristo rompendo os céus e descendo em direção à terra para trazer juízo sobre todas as coisas. E o que é interessante é que o texto termina lá no verso 14, dizendo que o segundo ai passou e o terceiro ai ainda está por vir. E quando a gente lê o terceiro ai, que é a 7ª trombeta, você pode até achar estranho, porque a leitura da 7ª trombeta nos dá a sensação de que coisas ruins não acontecerão. Tem louvores aqui, o texto retrata louvores. Por exemplo, do verso, em determinado momento, o capítulo diz o seguinte: o reino do mundo passou a ser do Senhor Jesus, e do seu Cristo, ele reinará pelos séculos dos séculos. Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumistes o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se enfureceram, então veio a tua ira, o tempo de serem julgados, os mortos,
o tempo de serem julgados os mortos e de dares recompensa a teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, aos pequenos e grandes, e de destruires os que destroem a terra. Então há um momento de louvor aqui. Então quando você olha, você pode até pensar, a sétima trombeta não parece ser um ai, porque até agora os ais começou lá com as trombetas, as últimas trombetas, e a águia nos avisou lá no capítulo 15 lá no capítulo 9, né, que as pessoas estão preocupadas com as 4 primeiras trombetas, mas elas devem se preocupar com os 3 ais que ainda estão por vir, que são muito piores. Então, se nós temos uma escalada, o primeiro ai é essa invasão de demônios que saem do abismo, o segundo ai é a 6ª trombeta, e o terceiro ai é a 7ª trombeta. Então você tem a ideia de que há uma escalada de coisas ruins acontecendo. Contudo, a 7ª trombeta nos fecha em adoração, fecha em louvor. Mas eu quero chamar a sua atenção para a seguinte percepção. Preste atenção. O cenário que está desenhado no livro é o seguinte: a igreja aparentemente está derrotada. O mundo venceu. Os opositores venceram. Não há mais pregadores no mundo, não há mais evangelho para dizer para a gente que uma vida de libertinagem sexual é pecado, uma vida de hedonismo é pecado. Não tem mais ninguém para trazer um padrão de comportamento moral aceitável. Não há mais ninguém para dizer o que é certo ou o que é errado. Não há mais ninguém para dizer que aproveitar-se dos outros é pecado. Não há mais ninguém para dizer que julgar de maneira equivocada é pecado. E fazer o mal para o próximo é pecado. Então não há mais ninguém para apontar os erros. O mundo está vivendo da forma como sempre quis. Você já ouviu as pessoas dizendo por aí: olha, cuide das suas coisas, que eu cuido da minha. Você não se intrometa na minha vida. Eu sou o dono da minha vida. Eu sei o que é certo. O que é certo para você não precisa ser certo para mim. O que é bom para você não pode ser bom para mim. Mas o texto bíblico diz que há um padrão de certo para todo mundo. Há um padrão do que é bom para todo mundo. E há um padrão do que é mal para todo mundo. E quando a igreja parar de profetizar, e quando a igreja parar de testemunhar, e quando a igreja parar, cessar, for derrotada, não vai haver mais ninguém para incomodar. Então o mundo celebra. E o mundo celebra esse momento de plena liberdade. Agora não tem mais ninguém para apontar o erro sobre nós, não há ninguém mais para nos incomodar. E quando eles estão no meio da celebração, o céu se abre e o Senhor irrompe dos céus, com miríade de anjos, com poder e glória. E aí, para nós, que vamos ressuscitar nesse dia, vai ser um dia de glória. Mas para aqueles que rejeitaram, que ofenderam, que perseguiram, que participaram da destruição da igreja, esse vai ser o dia mais terrível da face da terra. Porque não há mais possibilidade de arrependimento. O texto já nos disse em alguns momentos para trás que durante esse momento final de juízo, as pessoas procurarão morrer, mas não vão conseguir. Lá, quando nós vimos o 6º selo sendo aberto, nós vimos que os homens pedirão às montanhas, aos montes que caiam sobre nós, para que nós possamos fugir da ira do Cordeiro e da ira daquele que está sentado no trono. Mas esse momento vai ser impossível de se impedir, porque Cristo vai romper os céus e vai vir julgar e trazer justiça e juízo para todos. Então, o que nós estamos celebrando, junto com os 24 anciãos, junto com os anjos, junto com toda a eternidade nesse cântico aqui, porque nós cantaremos esse cântico também, cantaremos esse canto: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e de seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que era, porque assumistes o teu grande poder e começastes a reinar. As nações se enfureceram, então veio a tua ira, o tempo de serem julgados os mortos e de dares a recompensa a teus servos, os profetas, e aos santos e aos que temem o teu nome, aos pequenos e grandes, e de destruíres os que destroem a terra. Então imagina o espanto daqueles que se opuseram, daqueles que estavam há algumas horas atrás rindo da igreja, achincalhando, celebrando, enviando cartas, enviando presentes uns aos outros para celebrar a destruição da igreja, para celebrar a morte da igreja. Então imagina o espanto quando eles verem a mesma igreja ressurgindo, indo aos céus, e o Senhor Jesus Cristo rompendo. Então, ainda que a 7ª trombeta, a sua descrição aqui pareça não ser
tão dura, mas imagina só, se coloca no lugar de uma pessoa que passou a vida inteira dizendo que Deus é uma fantasia. Passou a vida inteira dizendo que Jesus é uma fantasia que foi criada para nos manter aprisionados em um sistema patriarcal, num sistema machista, num sistema onde as mulheres não podem ter liberdades, os homens é que têm que mandar, e uma série de coisas. Imagina só o espanto dessas pessoas quando elas olharem e verem Jesus descendo do céu. E Jesus então rompendo nos céus e dizendo: eu vim para trazer juízo. E minha mão vai descer sobre vocês. E eu vou agora recompensar aqueles que se mantiveram fiéis até a morte, ainda que tenham sido mortos diante de todos. Para nós, um dia maravilhoso. Para os outros, um dia terrível. Cristo venceu e a sua igreja venceu juntamente com eles. Agora, aqueles que se opuseram a Cristo, se opuseram à igreja, aqueles que participaram da morte da igreja, eles serão julgados por aqueles que eles mesmos desacreditaram, escarneceram, perseguiram e até mesmo assassinaram. Então, a sétima trombeta é terrível por causa disso. Esse é o que é de mais terrível na sétima trombeta. Deixe-me fazer aqui algumas aplicações para nós encerrarmos essa mensagem. A primeira aplicação que eu quero fazer a você nessa noite é que a igreja é chamada a exercer o seu ofício pelo tempo que lhe foi dado. Nós temos um tempo e nós temos um ofício. Nós fomos chamados para exercer um ofício. As duas testemunhas foram chamadas para testemunhar. Foi dadas a ela um tempo para testemunhar. Nós precisamos entender que a igreja tem uma tarefa. A tarefa da igreja é testemunhar. E a tarefa de testemunhar não é apenas da entidade igreja, da associação igreja, mas é de cada indivíduo que compõe a igreja. Então, não espere que um bloco de cristãos se reúna para testemunhar. Você tem que testemunhar enquanto o tempo lhe foi dado. A tarefa é sua. O ofício é seu, tanto seu quanto meu. Eu não posso me esconder atrás de uma instituição esperando que a instituição faça alguma coisa para que eu realize meu ofício. O ofício é tanto meu quanto seu. A ordem para ir por todo mundo é dada tanto à igreja reunida como à igreja individualizada. Então, onde quer que você esteja, você deve cumprir o ofício que Deus lhe deu. E o ofício que Deus lhe deu é testemunhar. O ofício que Deus lhe incumbiu é testemunhar. Isso me leva à segunda aplicação. É que nós não temos a eternidade para pregar o arrependimento, nem temos a eternidade para nos arrepender. Há um tempo que nos é dado. Tem uma parábola que diz que o Senhor, na verdade, prepara um grande banquete e ele então chama os convidados e os primeiros convidados rejeitam, ele chama os segundos também rejeitam, e lá pelas tantas ele se irrita e manda chamar todos os pobres, as pessoas que estão nas vielas, ele manda trazer as pessoas e manda ir ocupando a mesa. E a mesa é grande, a mesa cabe muita gente, e ele vai mandando ocupar, mas chega um momento em que a mesa fica ocupada. E a partir do momento que a mesa fica ocupada, o Senhor manda cessar. Ele diz: olha, chega, a mesa se ocupou. A parábola lá nos diz que o reino de Deus é composto por um número finito de pessoas. É composto por um número finito de pessoas. E quando esse momento do último selado for determinado, for encontrado, não haverá mais pregação, porque o reino de Deus, ou melhor, o povo de Deus já foi reunido. Então há um número finito. Nós não temos toda a eternidade para nos arrepender e também não temos toda a eternidade para pregar. Nós temos um tempo que nos é dado. E se a igreja abre mão de utilizar do tempo que lhe foi dado para pregar, ela está, na verdade, rejeitando o ofício que Deus lhe deu. As pessoas que estão lá fora estão caminhando para a perdição. E elas não terão a eternidade para se arrepender. Assim como nós não teremos a eternidade para pregar para elas. O tempo é agora. O momento de exercer o nosso ofício é agora. Nós temos que exercer o nosso ofício, que é anunciar a mensagem de Deus a todas as pessoas. Isso me leva à terceira aplicação, é que esse ofício, o ofício da igreja, não é agradável ao mundo. Nós não gostamos de testemunhar ou de pregar o evangelho ao mundo porque, no fundo, nós sabemos.
que as pessoas se sentem incomodadas. Mas como nós temos a necessidade de aceitação, nós queremos apenas pregar as coisas que são aceitáveis às pessoas. Aí o que a gente começa a fazer? Escamoteia o evangelho. A gente passa ali uma camada de tinta, te dá uma pintada, a gente acrescenta um açúcar, a gente dilui um pouco da sua dureza, aí a gente começa a dizer, as pessoas falam, mas isso é pecado? Não é bem assim, isso foi outro tempo, a Bíblia foi escrita em outro tempo, a gente tem que fazer algumas aplicações à nossa era moderna, e uma série de coisas, e aí a gente começa a diluir o evangelho, porque no fundo nós não queremos ser rejeitados. Mas deixa-me explicar uma coisa, o ofício da igreja não é agradável ao mundo. O ofício da igreja é expor pecado. O evangelho expõe a nudez da nossa pecaminosidade. E ela olha para a gente e diz, você precisa se arrepender. Se você quer vestes, você precisa se arrepender. O que o evangelho diz para nós é que nós não somos bons como nós achamos que somos. Nós não somos bons, ainda que a gente olhe para a nossa reputação e diga, não, mas eu sou um bom pai de família, eu sou um bom marido, eu sou um bom funcionário, eu sou um bom patrão, eu não faço nada de errado, mas no seu coração há maldade e você precisa se arrepender. E o ofício da igreja é anunciar isso ao mundo. Quando a igreja abdica disso, ela anuncia um outro evangelho, e se ela anuncia um outro evangelho, não há conversão, porque somente o verdadeiro evangelho produz conversão. Não é à toa que nós temos um país cheio de evangélicos, mas um país que não experimenta a realidade do evangelho. Nós temos diversas igrejas, cada vez elas crescem mais, cada vez é mais popular ser cristão, cada vez nós vemos mais artistas se convertendo, de repente eles se viram inclusive cantores e passam a cantar músicas de uma teologia extremamente duvidosa, e a gente vai se alimentando disso, e a gente deixa os outros se alimentar disso, e a gente não expõe o erro, e a gente não expõe o pecado, e a gente não leva as pessoas a entenderem o que de fato é o evangelho. O ofício da igreja não é agradável ao mundo. A sua tarefa é anunciar uma verdade às pessoas que vai incomodá-las. Mas o que nos dá a tranquilidade é saber que quem vai converter o coração dessas pessoas não são as suas palavras. É o Espírito Santo. É Ele que vai entrar lá no coração do indivíduo, coração duro, e vai transformar em coração de carne. É Ele que vai tirar a cera dos ouvidos, a escama dos olhos e fazer com que essa pessoa entenda a verdade do Evangelho. A você, cristão, a você, testemunha, cabe então somente anunciar, profetizar, testemunhar, para que as pessoas reconheçam a verdade de Cristo. Quem fará elas reconhecer é o Espírito Santo. Por isso, não tema a rejeição. Não fique com medo da rejeição. Não fique com medo quando as pessoas olharem para você e dizem assim, não, eu não quero saber de evangelho. Isso não me interessa. Anuncie o evangelho para ela, anuncie mais uma vez, anuncie outra, e tantas quantas vezes você tiver oportunidade. Porque a natureza do evangelho é ser uma mensagem que ofende. Porque as pessoas precisam se arrepender. Ora, pensa só, Jesus Cristo chegando para os fariseus dizendo assim, vocês têm que se arrepender, porque se vocês que se dizem doutores da lei fazem tanta maldade, um dia Deus vai olhar para aqueles que estão lá fora e vai esquecer de vocês. Vocês precisam se arrepender. Então, nesse quesito, a mensagem, o ofício da igreja não é agradável ao mundo. Quarta lição que eu quero aplicar para as nossas vidas é que a vitória da igreja, ou melhor, quarta lição, a proteção da igreja tem um propósito, e esse propósito é a evangelização dos perdidos, é a realização do seu ofício. Deus há de proteger a igreja, enquanto nós estivermos do tempo que Deus nos deu para anunciar a mensagem do evangelho, a igreja não sucumbirá. Por isso, meu querido, deixe-me fazer aqui uma subaplicação. Não confie a salvação da igreja em ações políticas. O Congresso Nacional não vai salvar a igreja. Quem vai manter a igreja protegida é o Senhor, pelo tempo que Ele determinar. Enquanto houver tempo para arrependimento,
a igreja está protegida e nós temos que anunciar. Eu não estou dizendo que você não deva se engajar politicamente, que você não deva procurar que os nossos representantes votem leis e sirvam ao povo, tá? Fazendo leis que tragam benefício para a nação. Eu não estou dizendo isso, o que eu estou dizendo é, não deposite a sua esperança de proteção da igreja contra o avanço do mundo num congresso nacional que é populado por ímpios, por homens que não confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não são eles que vão salvar a igreja. Não é uma bancada evangélica que está mais preocupada em atender a necessidades econômicas de uma igreja do que anunciar o evangelho a uma nação. Não é uma bancada evangélica que vai salvar a igreja. A igreja já está protegida. Deus já protegeu a igreja. O mundo não vai destruir a igreja enquanto o tempo que nós temos para profetizar ainda estiver andando, ainda estiver sendo contado. Quinta lição que eu quero aplicar às nossas vidas é: a vitória da igreja é pela derrota. Nós morremos para essa vida, mas vivemos para a eternidade. A igreja caminhará para um momento de embate com o mundo. E ainda que a gente tombe no meio do caminho, que a gente morra no meio do caminho, ainda que a gente seja perseguido e sejamos martirizados, a vitória da igreja se dá pela morte, porque quando a igreja morre por amor à palavra, a mensagem que ela diz ao mundo é: vocês não me venceram, eu me mantive fiel à minha palavra, e eu vou ser recompensado pelo meu Senhor. Então a igreja precisa entender que a sua vitória não é de força política, de força bélica, de força humana. A nossa vitória é como o nosso Senhor, que venceu na cruz, venceu morrendo. Sexta aplicação: nós arriscamos as nossas vidas para que outros tenham acesso à mensagem que liberta. Um dia vai chegar o momento em que pregar o evangelho não será fácil como nos nossos dias. E nós temos que estar preparados para arriscar a nossa vida, para continuar pregando o evangelho. Ainda que nesse momento nós corramos o risco de perder as nossas posses, de perder a nossa liberdade e de até mesmo perder a nossa vida, porque nós arriscamos as nossas vidas para que os outros tenham acesso à mensagem que liberta. Por fim, sétima aplicação, eu quero que você entenda que testemunhar é um ato de amor. Eu já disse isso no início e quero encerrar com essa aplicação. Quando eu testemunho para o mundo daquilo que Deus fez, e daquilo que Deus faz, daquilo que Deus fará, o que eu estou fazendo é um ato de amor pelos perdidos, porque eu estou olhando para os perdidos e dizendo: há possibilidade de sair da perdição. E é porque eu amo você que eu quero que você saia dessa situação. Então testemunhar é um ato de amor. Testemunhar é um ato de amor porque você demonstra a sua preocupação com as pessoas. E esse é o ofício da igreja, testemunhar. Nós somos chamados para testemunhar. Quero fazer uma última aplicação, porque hoje é dia dos pais. E eu quero fazer aqui um adendo rápido. Assim como as testemunhas receberam um ofício, e a igreja recebeu um ofício, você que é pai recebeu um ofício também. E esse ofício tem sido cada vez mais diluído na nossa sociedade. Nós sabemos de todos os problemas de uma sociedade em que homens não assumem a responsabilidade do seu ofício. Eles querem apenas os benefícios da masculinidade, da macheza, do machismo, né? Mas não querem assumir a responsabilidade da paternidade. Ser pai não é fácil, ser pai envolve responsabilidade. Então eu quero dizer para você, pai, que você recebeu um ofício. E esse ofício precisa ser exercido por você. Ele não pode ser exercido por outro. É sua obrigação. Você é o pai. Assuma a responsabilidade. Em muitos lugares, em muitas famílias, nós temos mães que precisam assumir as duas responsabilidades. A de pai e a de mãe, para que seus filhos possam ter criações. Mas nós somos aqueles que estão aqui para dizer ao mundo que ainda há aqueles que assumem o seu ofício, que ainda há aqueles que entendem a sua responsabilidade e que, como pais, assumem a responsabilidade dos seus filhos, da criação de seus filhos, não deixando que seus filhos sejam
sigam por caminhos equivocados, e muito mais do que simplesmente trazê-los à igreja para que a igreja os ensine, você como pai, assuma essa função em casa, de levar os seus filhos ao Senhor. Nós gostamos muito de dizer que o homem é o sacerdote do lar, e aí a gente confunde achando que sacerdote é rei, e aí o homem se senta na poltrona e quer que todo mundo sirva a ele. Sacerdócio não é reinado, são dois ofícios diferentes. Não foi dado esse ofício ao homem de ser o rei do lar, foi dado ao homem o ofício de ser o sacerdote, e sacerdote é quem serve. O sacerdote serve ao povo, o sacerdote é intermediário entre o povo e Deus. O sacerdote é quem leva o povo até Deus e Deus até o povo. Então, homem, você que é pai, você que é sacerdote do lar, é sua tarefa encaminhar os seus filhos no caminho que devem andar. Esse é o seu ofício, essa é a sua função. Assim como a igreja hoje, pela mensagem, é chamada a assumir a responsabilidade do seu ofício, eu quero fazer esse adendo, já que hoje é dia dos pais, nós celebramos o dia dos pais, quero fazer esse adendo para que você, pai, não fuja do seu ofício. Não fuja do seu ofício de sacerdote do lar. Traga seus filhos ao Senhor e leve o Senhor até os seus filhos. Interceda por eles, ore por eles, assuma a responsabilidade de educá-los no caminho do Senhor, fazer com que eles conheçam a Deus e que Deus seja conhecido deles. Esse é o ofício do sacerdote. Você não é rei do lar, você é sacerdote do lar. Você é o cabeça da casa, a Bíblia nos diz isso. Mas isso não significa que você seja o mandatário, aquele único que manda na casa. Você está lá para servir a sua família, especialmente sendo sacerdote deles diante do Senhor, levando-os ao Senhor e levando o Senhor até eles. Que Deus aplique aos nossos corações a sua palavra. Quero convidar você para fazer uma oração comigo, para encerrarmos essa mensagem. Senhor, tem misericórdia de nós, ajuda-nos, Pai, nesse momento em que nós estamos estudando o Teu livro, estudando a Bíblia, estudando o livro de Apocalipse, a entender que a igreja foi chamada para um ofício de testemunhar a todas as pessoas, testemunhar ao mundo pelo tempo que o Senhor nos deu. Tem misericórdia de nós, Pai, e auxilia-nos a entender que a tarefa é nossa, não é do outro, não é do próximo, não é da instituição igreja, mas é de cada membro da igreja, e que juntos, então, possamos realizar esse ofício e assumir essa tarefa. Tem misericórdia de nós, fala conosco, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.